E aí, galera do Só Agentes, começando mais um Só Agentes Cast. Hoje o meu convidado é super especial e eu vou com aqueles que me ajudam, com aqueles que apoiam o Só Agentes e apoiam você, Agente Viagem. Um abraço para Sakura Consolidadora, uma jovem senhora de 50 anos vendendo para agente de viagem, atendendo agente de viagem e crescendo com você. LCA Partners, você que quer atender corporativo e não sabe por onde começar, cola com a LCA, que a LCA é uma das maiores agências do Brasil, a agência que está na Abracorp, que é uma associação das maiores, e ela vai te dar todas as ferramentas para você vender corporativo. Não esquece da Opere também, que é a nossa consolidadora de hotéis, com mais de 55 milhões de hotéis no mundo inteiro, nos planetas, em Marte e Júpiter. Você não pode perder, a Opere está aí para fazer você lucrar com preço net de verdade. E Rodrigo Alvim, advogado, aquele advogado que vai te cobrar ali R$ 4 por dia, menos de R$ 4 por dia, você vai dormir, você vai ter assessoria jurídica, você vai ter os contratos, você vai bombar. Já falei dos patrocinadores, vamos direto ao ponto aqui, que eu tô aqui com um cara que é um mega especial, um dos maiores vendedores do mundo. Eu tô aqui com Rodrigo Razino, general de vendas. Fala, meu irmão! É isso aí, ó, conversa de vendedor é venda. Venda! Vamos com tudo, André. Caramba, você já chegou maquinado aí com um Já. capacete, com você é o cara, hein, meu? É isso aqui, já cheguei energizando, colocando energia aqui no máximo para os agentes de turismo aqui, ó, cada vez venderem mais. Show de bola. Ó, a gente vai explorar muito esse lado vendedor, Ok. entender muito dos programas que você tem hoje, como que você muda a vida do cara. Mas tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? De forma resumida, conta um pouquinho da sua história para quem tá caindo de paraquedas aqui, não conhece você, ou que tá chegando através de outros canais. Conta um pouquinho da trajetória do Rodrigo Razina como vendedor, até a gente chegar nas imersões, na mentoria, na Fatura Tour, em tudo que você tá fazendo hoje. Que legal, André, é um prazer muito grande eu estar aqui no teu podcast, no Só Agente. A gente teve a oportunidade de fazer uma live, né, há 2 semanas atrás aí com a equipe da Só Agente, mais a Fatura Tour. E é um prazer muito grande poder te conhecer, estar aqui junto contigo. E as conexões já foram muito boas. Muito obrigado aí por esse espaço. Rapaz, o Rodrigo Razina, primeiramente eu sempre digo que é um cara de Deus, cristão, fiel e leal a Deus. Sou casado com a Paty há 22 anos, nós não temos filhos. Sou um cara apaixonado por viagens, só para você ter uma ideia. Eu já tive a oportunidade de viajar por 33 países, e alguns países já bastante vezes, por exemplo. Eu vou agora de novo pelo Peru, vou a 4ª vez pelo Peru, já fui umas 10, 11 vezes para os Estados Unidos e outros países da Europa. E viagem é uma coisa que eu digo para todo mundo, que não é um custo, é um investimento que você leva para a vida toda. Então viajo, sou um cara, sou surfista, moro no Rio de Janeiro e sou apaixonado por blues e por jazz. Esse é o Rodrigo Razina. E o que eu faço, né? Eu trabalho desde os 12 anos de idade, André. Tive a oportunidade com meu pai de 12 a 17 anos, trabalhei no buffet do meu pai, não porque meu pai era um homem que precisava botar uma criança, né, ou um jovem de 12 a 17 anos para trabalhar, mas sim porque ele queria me dar valores. Ele queria fazer com que eu entendesse verdadeiramente quanto é que era o custo do dinheiro, saber respeitar os funcionários dele, ter hora para chegar e para sair. E aí passei 5 anos lá com meu pai, depois eu fui para uma locadora de veículos, onde eu tive a oportunidade de ficar mais 5 anos, e ali eu tive um ponto de inflexão muito grande. O dono da locadora tinha um amigo que morava nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de passar cerca de 6 meses lá. E esse dono da locadora, com esse amigo, ele tinha uma transportadora de caminhões de lixo, e eu pude trabalhar lá por esses 6 meses, e o meu grande sonho da minha vida era ter a oportunidade de ir para o Havaí. Sempre gostei de surf, sempre gostei de onda, e eu fui para o Havaí. Quando eu chego no Havaí, eu vendo, na verdade, até um pouco antes, eu consigo vender ferro velho, porque ele, como era um lugar que ele tinha caminhões de lixo, tinha muito ferro, e ele um dia falou assim, ó, descarta esse ferro aqui para que a gente possa levar isso aqui para um junkyard e desovar esse ferro que está aqui. Muito bem, eu faço isso. Eu simplesmente pensava que era um descarte, mas não. A pessoa do ferro velho falou, isso aqui é muito valoroso para mim. E ele me pagou $275 em 1998. Como o lugar que eu estava era um lugar que era uma antiga estação de trem, tinha muito ferro lá. Eu fui e voltei e dentro de 30 dias eu consegui juntar $4.000. E eu fui para o Havaí. E olha que interessante essa história. Quando eu chego no Havaí, eu olho aquele mar, eu olho aquela situação, eu fui sozinho, com 22 anos, eu entro numa agência, compro a passagem, 8 dias e vou para o Havaí. A primeira coisa que eu faço quando eu olhei aquele mar, eu falei, caramba,
Se eu tiver alguma coisa para vender para alguém, eu consigo realizar o meu sonho. Então, hoje, em todos os lugares que eu passo, nos meus treinamentos, no podcast, em tudo quanto é lugar, eu sempre falo isso para todo mundo. Se você tem alguma coisa para vender, você consegue realizar o seu sonho. Então, você que é agente de turismo, que está aqui na sua agente, se você tem algo para vender, seja uma passagem aérea, seja uma hospedagem, carro alugado, um passeio, seja o que for, um seguro viagem, você vai conseguir realizar o seu sonho. E aí eu volto do Havaí, eu tenho que voltar para New Jersey, onde eu estava, e tinha que terminar o último período da faculdade. E eu ingresso na Ortobon e passo por 22 anos lá, sendo diretor nacional, onde eu tive a oportunidade de ter uma equipe de 32 pessoas para poder me assessorar, consegui montar outros 314 pessoas espalhadas pelo Brasil, onde eles me ajudaram a contratar 1.560 franqueados, 2.532 lojas inauguradas no país nesse período que eu fui diretor nacional de lá, com 7.000 vendedores. Essa é a minha trajetória. Saio de lá e quando eu saio eu entendo que eu deveria empreender, André. E aí foi muito legal, porque eu tive 2 transições na minha vida. A primeira transição de eu sair do CLT para o empreendedorismo e há 3, 4 anos atrás saí também do CLT para o empreendedorismo e saí do mundo físico para o mundo digital. Olha que interessante. Então eu tive 2 pontos de inflexão muito grandes nesse período aí. E aí eu monto o Exército de Vendas, que é um treinamento especializado, né, para vários tipos de empresa, médicos, advogados, agentes de turismo, profissionais liberais, onde eu implanto todo esse treinamento e ajudo empresários a montar a sua equipe de venda. E isso foi muito legal, estou adorando essa fase de empreendedor. Todo mundo fala que empreender no Brasil é difícil, mas é muito gostoso, é muito prazeroso e tem muita recompensa. Né? Nesse período, tive a oportunidade de conhecer o Kleber Filho, lá da Jalapão Sem Limites, e cerca de um ano e meio atrás, nós montamos uma escola de turismo chamada Faturatu, que fala sobre gestão do turismo, gestão de vendas e marketing digital, e nós já estamos com 70 alunos lá. E isso é um pouquinho da trajetória aí do Rodrigo Razina, General de Vendas. Bom demais. Que ano que você foi para o Havaí? Eu fui para o Havaí em 1999, a primeira vez, eu já fui 2 vezes. Você vê quando o cara é inteligente? Ele estava contando a história aqui. Então eu guardei o dinheiro, fui numa agência de viagens, comprei a minha passagem para o Havaí e fui para o Havaí. O cara já, desde 99, o cara já tem um agente de viagem. É outro nível, galera. Exatamente, e foi legal você contar isso aqui do agente de viagem, que olha que interessante. Do lado onde eu trabalhava não, do lado onde eu fazia o curso de inglês nos Estados Unidos, que era lá em Kearney, na cidade de Kearney, tinha uma agência de turismo do lado da escola. E aí eu perguntei, e a pessoa lá, eu não me lembro agora, não me recordo o nome dela, mas ela foi super solícita porque eu tinha 3 situações. Eu queria ir para o Alasca, eu queria ir para as Bahamas e queria ir para o Havaí. E ela me deu essas 3 opções. Eu falei, não, mas eu sou surfista, eu tenho que ir para o Havaí. Depois que eu decidi, ela fez toda uma sondagem, toda a demonstração, e não teve outra chance a não ser fechar com ela, porque ela é uma pessoa especializada. Então é por isso que eu sou fã e desde aquela época eu só trato com agente de turismo, porque é certeza da viagem dá tudo certo. Bom demais, bom demais. Vamos falar um pouquinho de venda na veia? Vamos embora, na veia. Vamos vestir a roupa do soldado, vamos pro exército e vamos pro campo mesmo, que venda realmente é uma luta, né? Muito bom, André, muito bom. Vamos para esse... O que você acha que é o pilar principal do vendedor, assim? O que você acha que... Onde tem que ser o foco, onde tem que colocar energia, na sua concepção como um cara que respira isso 24 horas por dia, o que você acha, assim, trazendo para o nosso universo? Não é o Razina do mundo corporativo, que eu sei que você faz treinamento para equipe gigante, o Razina da Faturatura, o Razina do turismo que fala com a gente de viagem. O que você acha que é o ponto de inflexão do vendedor no turismo? Olha só, a sua pergunta ela é maravilhosa e eu costumo dizer sempre isso para todo mundo. Inclusive, se você acompanhar meus podcasts lá no Conversa de Vendedor e Venda no Spotify, você vai ver que eu começo meu Spotify falando assim, ó. Eu acredito que todo mundo é vendedor, porque você tem algo a vender. Seja um produto, um serviço, uma ideia ou um projeto. Primeiro, para poder te responder assim na veia essa tua pergunta, eu acho que a pessoa tem que acreditar que ela é vendedora. Porque muitas pessoas, André, estão vendedores,
mas eles não são vendedores. Eu tenho passado essa mensagem para o Brasil todo, ele tem que acreditar. Em seguida, ele tem que se dedicar com aquilo, porque todo mundo fala assim, ah, não, é um vendedor nato. Isso não existe. Tem que ter muito estudo. Haja vista que eu estou há 25 anos estudando vendas, eu já tive a oportunidade de ler mais de 200 livros, de 200 livros sobre vendas, e quanto mais eu estudo sobre vendas, menos eu entendo. Então, essa pergunta sua ela tem que ser respondida assim, ó, o cara tem que acreditar que ele é vendedor. Mas, Razina, eu vejo você dando palestra para médico. Sim, mas a primeira pergunta que eu faço para os médicos é se eles são médicos ou se eles são vendedores. E todo mundo me diz que eles primeiro são médicos, mas não são. Eles primeiro são vendedores. E a mesma coisa que eu faço nos escritórios de advocacia, nos agentes de turismo ou qualquer outra profissão. Primeiro, nós temos que ser vendedores, acreditar que nós somos vendedores e também estudar isso profundamente, se dedicar e persistir. Que exercício que a gente pode fazer na prática para a gente reforçar isso todo dia? Porque a gente aí tá numa avalanche de alta performance. Exato. Você tem que ser o melhor investidor, você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor atleta de condomínio, você tem... É aquela alta performance e às vezes você acaba esquecendo de você, do teu lado profissional, até de ler um livro, de estudar. O que você acha que é o melhor exercício para o cara nunca deixar de acreditar que ele é um cara fera mesmo, para não falar outra palavra? Olha só, olha que interessante o que você falou. Eu acredito nessa avalanche de informação que a gente está tendo. Eu sempre digo nos meus treinamentos que nós temos que fazer uma coisa de cada vez. E essa coisa de cada vez ela tem que ser solene. Tá. Olha que interessante. Você já parou para pensar na profundidade da palavra solene? Não. A palavra solene que fica agora aqui para todos os agentes de turismo aqui do seu canal. A palavra solene, ela quer dizer que você vai fazer aquilo por um dia, como se fosse o último dia. Imagina que você me convidasse aqui e a gente falasse assim, Razina, agora eu só vou te ver daqui a um ano. Razina, a gente só vai poder fazer um podcast daqui a um ano. O que nós íamos fazer? Com que esse podcast aqui ele fosse solene. Ou seja, a gente ia se dedicar, caramba, Razina, a gente só vai se encontrar daqui a um ano. Então, para poder te responder aí também na veia, a gente fazer com que tudo que a gente faça, a gente fazer profundamente. Então, se você vai estudar vendas, se você quer ser um vendedor maravilhoso, estude vendas. Estude as técnicas de vendas, estude as neurovendas, estude gestão de vendas. Né? Procure entender, independente da tua profissão, procure entender verdadeiramente por que você atendeu 10 pessoas e só fez venda para 5, ou se no outro dia você atendeu 10 pessoas e não tirou venda. Tenha autorresponsabilidade em entender que se porventura alguém te procurou, foi você que não vendeu, não foi aquela pessoa que estava sem dinheiro, ou porque tinha que consultar a esposa ou o marido para poder fazer uma viagem, ou porque tinha que consultar o chefe quando é que pode tirar a data de férias. Não. Entenda que você é responsável por isso. Ô, Razina, você falou uma coisa aqui que eu nunca vi ninguém no turismo falar. Acho que o primeiro cara do turismo que falou sobre isso, neurovendas. Eu já vi alguns conteúdos por aí, mas assim... nunca aprofundei. E o que é isso? É uma parte da venda? É uma parte do processo? Explica um pouquinho para a galera que está vendo o que é a neurovenda. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho antes, para poder responder essa tua pergunta, vou puxar um pouquinho antes para como eu cheguei na neurovenda. Isso, boa. Eu tenho 25 anos que eu trabalho com vendas, André. E nos primeiros 21 anos, 22, eu só trabalhava as técnicas de venda. Toda a jornada da venda, a gente chama de técnica de funil, toda a jornada da venda. Então, a técnica de venda ela tem 9 passos, né? Que é a prospecção, você se preparar, é você saber fazer uma conexão e uma abordagem, é você saber sondar e investigar, é você saber demonstrar o teu produto ou serviço, saber fechar essa venda, tanto na parte principal quanto nas partes adicionais, depois você ser um exímio contornador de objeções, terminar, fechar a venda e partir para a celebração da venda. Isso é a jornada. Mas olha que interessante, por 22 anos, meus primeiros 22 anos, eu me achava um expert nas vendas, mas muitas vezes, um exemplo, eu vendia colchões e vendia lojas. Quando eu vendia lojas, muitas vezes, tinham 10 pessoas para comprar lojas e tinham dinheiro no bolso. Mas por algum motivo eu vendia 5, vendia 6. E eu ficava intrigado por que aquela pessoa vinha querer comprar uma loja de franquia comigo e ela não comprava, mesmo ela tendo dinheiro. Muito bem. Nos últimos 4 anos, eu tive a oportunidade de ter contatos com a neurovendas.
E o que é você entender da neurovenda? A neurovenda começa primeiro com o cérebro trino. Olha que interessante, uma mensagem super importante aqui para todos os agentes de turismo e donos de agência. Nós não temos um cérebro, nós temos três. O cérebro, parece esquisito, né? Esquisito. Cérebro reptiliano, que é essa parte que fica aqui embaixo, o cérebro límbico, que é a parte do meio, e aqui mais na frente, que é o neocórtex. Olha que interessante. Quer vender e quer vender para todo mundo? Você tem que conquistar, você tem que seduzir os três cérebros. O seu ou do cliente? Não, o seu, você tem três. Tá. O cliente tem mais três. Tá. Então, só para você poder entender. Então, é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex. Olha que interessante. O cérebro reptiliano, ele só faz duas coisas porque ele é ancestral, André. Ele é da época que nós éramos homens da caverna. Era daquela época que verdadeiramente nós vivíamos só para caçar ou para fugir. Então, esse cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é a parte daqui de baixo, também chamada de amígdala, ele só faz duas coisas. Ou ele foge, ou ele luta. O homem da caverna, quando ele via algum perigo, ele fugia. Em contrapartida, quando ele estava com fome, ele lutava com um porco, com uma galinha, com um coelho, para que ele pudesse se alimentar. Mas, Zina, o que isso tem a ver com o mundo de hoje? Hoje, aonde está a nossa sobrevivência? Para a gente poder primeiro entender do cérebro reptiliano. A nossa sobrevivência está no trabalho. E a nossa sobrevivência está no dinheiro. Então, por mais que uma pessoa, ainda vou chegar ali daqui a pouco, por mais que ela tenha muito dinheiro para poder comprar uma passagem aérea com você, para ir para a Austrália, ela tem o dinheiro, mas ela pode ser que ela fale assim para você, eu tenho que consultar minha esposa. E aí você já vai entender por que ela faz isso, muitas vezes ela querendo e tendo dinheiro para pagar. Porque o cérebro reptiliano está travado. Você ainda não destravou. Em seguida, vou falar disso daqui a pouco, em seguida nós temos o cérebro límbico. Como é que a gente se conecta e seduz com o cérebro límbico? Contando história. Fazendo a pessoa se imaginar. Fazendo você contando uma história extraordinária. E o neocórtex é o cérebro validador. É o cérebro que precisa de números, precisa de resultado. Bem, você pediu para me apresentar, não foi? Como é que eu me apresentei? Primeiro eu me falo que eu trabalhei com o meu pai, né? Depois eu falo... Não, primeiro eu falo para você que eu sou cristão, que eu sou casado há 22 anos, que eu adoro viagem, né? Porque aqui nós estamos justamente num podcast da só Agentes e nós estamos aqui justamente para poder falar do turismo. Então eu tinha que me conectar e eu tenho que me conectar rápido. Em 20 segundos essa conexão. Então eu precisei, primeiramente, contar quem eu era, em seguida, contar uma história que eu fui para o Havaí e depois eu falar dos meus números. Ou seja, por quê? Porque eu sei que eu tenho que atender para poder te vender e para poder conquistar as pessoas, eu preciso atender os três cérebros ao mesmo tempo. E o nome disso é neurovendas. Então, quando eu passo a entender dos três cérebros e sei que essa pessoa que está na minha frente, que é um cliente, que quer comprar uma viagem, que está louca para poder conhecer a Torre Eiffel, e que está com dinheiro no bolso para me pagar. Se eu não me conectar com ela nos três cérebros, eu não vendo. Tá. Então eu acho que vai muito também de você abrir um cadeado dentro da sua cabeça e também entender o momento do cliente também com esse cadeado. Se ele já está com o cadeado, aonde você tem que ir, não é isso? Você falou tudo. Olha só, você usou uma expressão maravilhosa, que é o cadeado tá fechado. Eu falei de cérebro reptiliano, que é fuga e luta, não é? Uhum. Como é que você destrava, né? Como é que a gente destrava esse cadeado que você falou? A gente destrava esse cadeado quando verdadeiramente nós estamos bem apresentados. Quando nós temos uma agência de turismo muito bonita, que serve um café com ar-condicionado no lugar certo, atendendo, sabendo daquilo que você vai falar, contando histórias para poder atender o cérebro límbico. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Você está querendo ir para Paris? Eu vou te mostrar aqui os últimos 10 clientes que foram para Paris e tiraram foto na Torre Eiffel, que tiveram oportunidade de andar de bicicleta pelas ruas de Paris. Ou seja, estou fazendo você imaginar. E uma vez que eu faço você se imaginar, você verdadeiramente se conecta comigo. Entendi. Então você vai para uma parte, talvez, não sei se é essa palavra, mas uma parte lúdica. Exatamente. Você vai brincando com a imaginação do cara, fazendo ele se sentir lá, mostrando isso de uma forma, vamos falar, soft, assim. Não é uma parada, vai, vamos lá, vamos ter que vender. Exatamente. Quanto mais, isso até você falou, quanto mais você fizer isso, mais o cliente se trava. Mais esse cadeado ele se fecha. Então, quando você consegue verdadeiramente ter essa conexão de sorriso,
A gente cansa de escutar várias pessoas falando pela internet, olha, para você atender bem uma pessoa, você tem que atender com um sorriso no rosto. Mas por que o sorriso no rosto? É a Neurovendas explica pra gente. Porque o sorriso é a forma mais forte de você destravar o cérebro reptiliano. Entendi. Contando uma história igual você falou agora de Paris, de andar de bicicleta pelas ruas, né, de Amsterdã, ou qualquer história que você conta, você acessa o cérebro límbico. E quando que você fala, uma dica muito boa para todo mundo que está nos escutando aqui no podcast da Só Agente. Quando você fala dos seus números, olha, eu sou um agente de turismo que já trabalho há 15 anos e já tive a oportunidade de fazer mais de 1.000 viagens para de vender mais de 1.000 pacotes turísticos para Paris. Olha, já tive a oportunidade de fazer mais de 2.000 pacotes para Orlando. E assim, isso gera autoridade. Então você acessa os 3 cérebros, inclusive o neocórtex, que é o cérebro validador que precisa de número e resultado. Quando você consegue isso, o cliente que está na tua frente, ele sente assim, caramba, o André que está me vendendo esse pacote aqui para Paris, ele é um cara confiável. Poxa, ele me contou uma história que eu adorei e ele tem número para que eu possa confiar nele. Ou seja, eu vou pegar o meu dinheiro e vou gastar com o André. Você vai validando, né? Você vai validando, exatamente. Tipo, parece com um jogo de videogame que você vai pulando de fase, assim, né? Você vai colocando, né, essa lição de casa para você realmente mostrar pro cara que você é diferente. E aí, lá na tua pergunta, lá no início da tua pergunta, e por que a Neurovendas é tão importante e por que ela foi tão importante para mim? Porque eu passei 22 anos que se eu soubesse da Neurovendas, o meu grau de efetividade, a minha taxa de conversão pela quantidade de pessoas que eu atendi, com certeza ela seria muito maior. Porque antes, um exemplo, assim, a gente fala de uma taxa, né? A cada 10 pessoas que vierem aqui, quanto é que é uma taxa boa? Né? Se você já atingir aí 30%, 40% de efetividade, já é bom. Vieram 10 pessoas, você vendeu para 4. Mas a gente tem condição de 10 pessoas você atender as 10. Por quê? Porque quando a gente fala de comportamento do consumidor, André, nós temos que entender que toda pessoa que procura um produto específico, e agentes de turismo vendem produtos específicos, viagens, hotéis, passeios, seja lá o que for, eles procuram aquilo ali especificamente. Então, né, todos aqueles estudiosos de Harvard, do MIT, eles falam, ó, toda pessoa que procura algum produto ou serviço especificamente, obrigatoriamente ela vai comprar. Ah, mas Razina, chegaram 10 pessoas aqui, 7 não quiseram me comprar. Me desculpe, autorresponsabilidade. Você que não soube se conectar com essa pessoa, você que não soube entender do cérebro reptiliano, você que não soube entender de técnicas de venda, dos 9 passos das técnicas de venda, para poder se conectar com essa pessoa. Sempre. Sempre é culpa sua. Sempre. 100% dos Em casos. 100% dos casos. Eu falo isso também, quando eu falo isso, eu tomo umas pedradas, assim, sabe? O Sim. pessoal fala meio que, mas o cara é isso, o cara é aquilo. E eu falo assim, às vezes nem é tanto culpa minha, mas eu sempre me coloco num papel de 100% culpado, até pra eu rever processo, né? Olha só, é muito comum nas minhas palestras, no meu treinamento. Tá, então já entendi, Razina. Você então quer dizer que você consegue fechar 100% dos clientes? Não. Mas então, Razina, se você está explicando aqui pra gente, tá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu também erro. Agora, o que eu quero aqui nos meus treinamentos, nas minhas palestras e nos podcasts que eu faço, é que justamente você entenda de toda a parte do funil de vendas e toda a parte de neurovendas para que, se porventura você não fechar para um cliente, você pelo menos sabe onde você errou. Porque você tem condição de, se você souber onde você errou, André, você tem condição de verdadeiramente dar um passo para trás. Olha, caramba, eu já sei onde eu errei. Eu não sondei esse cliente, não investiguei esse cliente, né? Ou seja, o André está querendo uma viagem, mas ele também não sabe. E eu falei que tem uma viagem maravilhosa para Paris, mas a esposa dele não está muito certa de ir para Paris. Ele, na verdade, ele quer ir para Londres, mas como eu fiquei batendo, né? Geralmente, nós profissionais, a gente, não, porque Paris é maravilhoso, porque é isso até, ou aquilo que a gente acha, ou muitas vezes porque a comissão é maior no produto X ou Y. E aí o que nós fazemos? Nós batemos naquela tecla. Aí eu vou falar de uma outra coisa. Vou falar de inteligência comportamental. Muitas vezes nós estamos sendo aqui dominante e influente quando, na verdade, o nosso cliente está sendo estável e conforme. E nós estamos em desconexão. Nós estamos fora de sintonia. E tudo que a gente não quer é que o cliente e o vendedor estejam fora de sintonia. Porque aí eu posso te dizer que 100% dos clientes que vierem, você não vai fechar. Então a gente precisa de neurovendas
E dentro de neurovendas, a gente escorrega um pouco para inteligência comportamental. Você já deve ter ouvido falar também de rapport, já deve ter ouvido falar também de de comunicação verbal e não verbal e de entender de tipo de cliente. Por isso que eu volto lá no início, a gente volta lá, fala assim, muitas pessoas falam que vender é nato. Eu não consigo acreditar que uma pessoa nasça entendendo dos 9 passos sem ler nada, entendendo de fazer rapport, entendendo de entender cada tipo de cliente, da inteligência comportamental e de neurovendas. Não tem jeito. Nós temos que estudar. Não tem jeito, né? Tem que mergulhar de cabeça no negócio e como a gente cuida uma hora do nosso corpo, como a gente vai pra igreja e tal, você tem que também ter aquele lance para você exercitar o que vai te trazer qualidade de vida, né? Que é venda, né? Não tem jeito. Exatamente. Azina, fala um pouquinho da tua esteira de produtos. Né? Você tem a Fatura Tour, mas eu já vi você em palco, eu já vi você dando treinamento para grandes equipes. Fala um pouquinho de tudo que você tem hoje na sua esteira de produtos aí. Faz de conta que eu tô meio perdido em vendas, sempre tô perdido, né? Sim. E aí eu liguei lá pro teu comercial e teu comercial vai me dar uma aula de tudo que o Azina faz. Vamos lá. Eu sou bastante nichado com empresas, tá? Primeiramente, os agentes de turismo. Eu também trabalho muito com médicos, e aí médicos, cirurgiões plásticos, dermatos e oftalmos, e também com escritórios de advocacia. Mas, Razina, médico e advogados não podem vender. Eles não podem fazer promoção, vender eles podem. E eu tenho toda uma técnica para que a gente possa, para que os médicos possam vender, inclusive toda uma estruturação dentro das clínicas médicas e do escritório de advocacia, para que a gente não faça nenhuma, que a gente não quebre nenhuma cláusula, que a gente não, como é que se diz? Quebre nenhuma súmula infrinja dos médicos dos médicos e dos advogados. Eu tenho um produto principal, que é o meu produto in company, que são 2 dias dentro, ou da agência de turismo, ou dentro de um escritório de advocacia, ou dentro das clínicas, ou também fábricas e tudo mais. São 2 dias, que é o meu produto in company, onde a gente fala primeiramente dos 9 passos de toda a jornada, e eu preciso de no mínimo 8 horas para isso, e no segundo dia falar de neurovendas. E esse produto principal, ele tem 3 situações: a apresentação, toda a parte teórica e escrita, e toda a parte de roleplay, que é a parte de encenação, ou seja, todos os funcionários, desde o dono até todos os colaboradores e funcionários da empresa, eles precisam tratar de vendas. Então esse é o meu produto principal. Inclusive eu tenho até uma situação interessante para te contar. Certa empresa, há uns 4, 5 meses atrás, me contratou e falou: eu tenho 14 funcionários, só que só 12 vão participar. Falei, mas por quê? Não, porque eu tenho um motorista aqui para poder buscar as pessoas aqui para dentro do escritório, e eu tenho uma pessoa aqui que é a pessoa que serve o café, que muitas vezes aqui serve um bolo, um lanche, enquanto as pessoas estão aqui. Eu falei, mas essas pessoas não são vendedores? Não, elas não são. Todo mundo que trabalha com você é vendedor. E esse produto principal, justamente quando eu chego na empresa, mas no meu financeiro, meu administrativo não vão trabalhar. Eu trabalho muito com indústria também. Né? Fala assim, meu administrativo e o financeiro, o meu industrial não vai trabalhar, não vai participar da tua palestra ou do teu treinamento. Não, todo mundo tem que participar. Porque não adianta você ter uma pessoa dentro, e principalmente os agentes de turismo, Razina, eu tenho 5 pessoas aqui dentro, né? Uma é só atendente, a outra... Não. Todo mundo faz venda, e o melhor, todo mundo faz prospecção também, que foi o tema da tua aula lá na Fatura Tour, há 2 semanas atrás, que foi extraordinário, as 100 maneiras de fazer a prospecção. Então eu tenho esse produto, eu tenho palestras também, eu ministro palestra por todo o Brasil, e eu tenho alguns produtos, quando eu vou em palestras e tudo mais, as pessoas me pedem muito vendas pelo WhatsApp. Então, às quartas-feiras, eu tenho um curso, né? Geralmente são de 4 em 4. 4 em 4 quarta-feiras, eu faço um curso falando sobre vendas no WhatsApp, o que é follow-up e fluxo de cadência. E aí depois, quando termina esse curso, eu abro outra turma, que é o contorno de objeções, quebra de objeções, para que todo mundo saiba como fazer melhor para poder contornar a objeção. Então, esses são os meus produtos que estão aí, e também com a Fatura Tour, aí já é uma coisa específica, juntamente com o meu sócio Kleiber lá, que é da Jalapão Sem Limite. Todas as quinta-feiras nós temos aula da Fatura Tour, que são agentes de turismo que querem entender mais sobre gestão do turismo, gestão de vendas e marketing digital
e entram na Faturatur e toda quinta-feira a gente tem aula. De um desses 3 temas. A Faturatur virou uma família, né? Eu participei de com a aula lá, pô, parecia que eu tava na sala de casa conversando com amigos, familiares, né? Virou uma família mesmo, né, cara? Não, virou uma família grande e quanta história bacana dos agentes de turismo. Ou seja, você que está nos escutando aqui, dá só a gente. Você tem medo, né, de pegar, não vou fazer um vídeo aqui porque eu tenho vergonha. Lá na Faturatur e também só com a sua agente você vai aprender a não ter essa vergonha, porque hoje em dia, gente, isso aqui, vou contar para vocês, isso aqui não é celular não, tá? Isso aqui é a empresa de vocês. Vou dar uma grande dica aqui, André. Isso aqui é a empresa de vocês. Tá aqui na mão. Então vocês têm que saber utilizar a empresa de vocês da melhor forma e saber se divulgar também nessa empresa. Então a Faturatur virou uma grande família de pessoas queridíssimas e que conseguiram escalar nesse 1 ano e meio que nós estamos juntos, grandiosamente. Abriram pacotes turísticos que não tinham dentro das suas agências, que conseguiram, olha que interessante, o que mais me fascina na Faturatur, nós temos cerca de 70 alunos lá, 71 a 72 alunos que nós temos lá. Olha que interessante. André, outro dia apareceu uma aluna nossa, que ela estava saindo do CLT e queria montar uma agência. Comprou o pacote da Faturatur e entrou. E ela falou assim, pessoal, eu estou aqui chegando, eu não sei nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar um contador. Alguém tem um contador para me dar? E em 5 minutos apareceram pessoas. Olha, entra aqui meu contador, ele já trata comigo há 15 anos. Outro, esse aqui é meu, já trata daqui a 10 anos. E a coisa foi desse jeito, só para você ter uma ideia, em 30 minutos essa pessoa estava com o contador. Aí teve uma outra situação com o Claudio Mi maravilhosa. O Claudio Mi estava querendo, ele nunca tinha fechado um pacote de cruzeiro. Só para você ter ideia, a Camila é especializada em cruzeiro. Falou, Claudio Mi, faz isso, isso e isso. E uma hora o Claudio Mi voltou dentro do grupo e falou assim, Camila, graças a Deus você me ajudou. Eu consegui fechar aqui um pacote turístico maravilhoso dentro de um cruzeiro, porque você me deu essas dicas. Então, pessoal, não é só o conteúdo, esses 3 conteúdos que eu falei, gestão do turismo, gestão de vendas e marketing digital. É também um network fortíssimo que também acontece isso também na sua agente, né? Acontece. É bom que a Fatura ela tem uma sequência, né? Exato. A gente ainda na sua agência, a gente faz muito workshop de um dia, de uma hora e tal. Então eu sempre falo, se você não está conectado com nenhuma comunidade, é importante você ter um mentor, é importante você estar ali com gente boa. Sim. Né? O Kleib, que é um beijo para você, Kleib, você mora no meu coração. É um cara que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. É um cara que faz. Você é um cara que montou 1000 lojas. Então, pô, é diferente você estar sendo amparado por um cara assim que. Por uma família assim que praticamente tem resposta para tudo, né, cara? Exato. Eu já passei por isso, eu já vi isso, já faz isso, vai por esse caminho. Então é legal você ter um. Eu digo, é bacana você estar no sua agência, é bacana tal, mas é muito mais bacana assim você ter uma sequência uma estrada, uma jornada, né? Para poder seguir. Eu acho que é muito legal, o André, e é aquilo que a gente estava até conversando no cafezinho antes de entrar aqui, né? O network é importante, as pessoas se ajudarem, eu acho que é muito importante, eu acho que esse é o lema da Faturatur. E o pouco também que eu já tive a oportunidade de conversar com você na sua agente, eu só vejo que as pessoas se ajudam, né? Dentro de um Brasil de tantas dificuldades que a gente vê por aí, de governo que entra, que sai, independente do governo, eu acho que precisava ter uma ajuda. Um exemplo, eu venho de um estado, do Rio de Janeiro, eu sempre falo isso, o Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, lindo, que a gente precisa, eu acho que o governo federal tinha que ter um pouco mais de atenção com o estado, porque eu acho que o Rio de Janeiro ele é vitrine e porta de entrada do Brasil, e a gente conseguiria, vamos dizer, fazer conexões para todos os outros estados, todos os estados brasileiros. Então, existe toda essa dificuldade, a dificuldade de impostos, a dificuldade de contratar pessoas, as pessoas não têm especialização. Então, eu acho que a Faturatur e a sua agente, elas vêm justamente para poder cumprir esse papel, não só de capacitar as pessoas melhores, como a gente se juntar para que essas pessoas possam fazer negócios entre si. É isso aí. Entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. É isso aí. Cara, agora eu vou fugir do protocolo aqui, eu vou fazer umas perguntas soltas para você, que o pessoal adora, que é o que eu tô contigo. Que as pessoas mais gostam aqui. E depois eu vou te propor um desafio pra gente finalizar aqui, que eu sei que seu tempo tá apertado. E obrigado por você ter
disponibilizado esse tempo pra gente aqui Peguei ele numa ponte aérea que ele veio aqui. É isso mesmo. Jamais eu ia recusar um convite seu, André. Não, mas a gente tem que voltar aqui. Você tem que fazer um episódio de 3, 4 horas aqui pra galera. Vambora, eu tô junto contigo agora aqui. O que você precisar e a sua gente precisar de mim. Inclusive, já digo aqui para você, se você quiser, podemos fazer uma aula de vendas, falar sobre o funil de vendas para toda a sua base aí do seu agente. Conte comigo para isso, porque a gente tem que ajudar todo mundo e quanto mais os agentes de viagem, quanto mais os agentes de turismo tiverem conhecimento, melhor para todo mundo. Eu vou deixar todos os contatos aqui, fatura, WhatsApp, Instagram, tudo aqui para vocês já consumirem o conteúdo, fazer uma conexão, seguir no Instagram, que é conteúdo muito porrada. Vamos lá. Vambora. Você falou do celularzinho, certo? Falei do celular. Que aplicativo que você não fica sem, que é a base de tudo? Tirando o WhatsApp, que você é especialista. Olha só, aplicativo, olha só, eu não posso deixar o CapCut de forma nenhuma, porque hoje em dia o que acontece? As emissoras de televisão virou, né, justamente o que você faz aqui nesse aparelho. Então você precisa estar muito bem apresentado, você precisa ter corte, você precisa ter uma comunicação direta. Então o CapCut eu não deixo. Pode fazer uma cola aqui? Posso bater o olho aqui para ver mais aplicativos? Pode. Outro aplicativo que eu não deixo de ter. Então primeiro o CapCut, segundo ChatGPT. As pessoas falam assim, mas Razina, você usa ChatGPT? Claro! A gente não usava o Google aí há 10, 15 anos atrás e nós temos que usar e temos que ter todas as ferramentas de inteligência artificial. Mas, Razina, eu vi você lá no SDA falando para 1.500 pessoas que a inteligência artificial... Falei, gente, em momento nenhum eu recrimino a inteligência artificial. Eu só não quero ser dominado por ela. Eu sempre digo para todo mundo e dou uma informação muito importante aqui para você, da sua gente, e da Faturatur também, que nós conduzimos a inteligência artificial. Então nós damos comando para ela. Não a gente ficar refém dela. Eu acredito nela como uma ferramenta maravilhosa. Outra, eu não sei se vocês conhecem Plaud. Plaud. Você tem? Eu tenho um Plaud e vivo com ele quase que 24 horas, porque todas as reuniões que eu faço, eu estou com o Plaud e em seguida eu mando um e-mail para o meu cliente. Ou então, para mim, por exemplo, todas as minhas palestras e turma, o Plaud está ligado e em seguida eu mando tudo aquilo que eu falei em resumo para que as pessoas possam ter não só o conteúdo audiovisual, como também o conteúdo escrito para poder acompanhar. O Plaud é aquele bonequinho que grava tudo, é isso? Que grava tudo e ele tem inteligência artificial, ele já faz o resumo para você. E um outro aplicativo que eu tenho aqui também muito, muito interessante é o MindMaster, que é um aplicativo de fazer justamente as minhas aulas, grande parte dela, você viu naquele dia, eu faço com o MindMaster, que na verdade, ele faz todas as raízes, né? E você consegue ter uma explicação mais clara e tudo mais. Então, eu tenho aqui no celular, não deixo de usar. E você vai toda hora, pintou uma ideia, você vai lá e já coloca em... Já coloco e já vou abrindo aquela raiz ali, porque não é só mais fácil para que eu possa entender, como também quando eu quero explicar alguma coisa para alguém, você vê aquela raiz, você já consegue entender mais facilmente. Ô, produção, corta essa parte aí que eu vou vender esse conteúdo pra galera. Não vou colocar aqui pra galera, não. Vou vender esse conteúdo aqui. Vai vender o conteúdo. Vou vender. Conversa de vendedor é venda. É venda, pô. Vamos fora da caixa aqui. Não pode ser o Kleib, porque o Kleib já veio aqui. Tá. A gente sempre faz essa pergunta também. Um cara incrível de venda, de turismo, professor de yoga, qualquer coisa, um cara incrível que você consiga fazer a conexão pra gente, para ele sentar aqui nessa mesa e dar um conteúdo pro agente de viagem. Cara, olha só, eu tenho um cara que inclusive é meu sócio também lá em Brasília, se chama Daniel Braia. Ele tem uma empresa que é a melhor empresa de RH, liderança e gestão de pessoas, vamos dizer, do centro do país. Eu acho que vocês podem fazer um convite também para ele, Daniel Braia. Esse cara entende demais de gestão de pessoas, RH e liderança e com certeza vai ajudar demais todos os agentes de turismo, principalmente os agentes de turismo que querem expandir e contratarem mais colaboradores. Você faz essa ponte pra gente aí com ele? Agora aqui para quando ele tiver interessante, que ele semana passada aqui está em São Paulo. Acho que ele também uma vez ou 2 vezes por mês ele está aqui em São Paulo e eu já vou chamar ele aqui. Chama ele que a gente já coloca ele na agenda aqui. Aí, ó, Daniel, você já está convidado aqui pela
pelo André Negrini, da Só a Gente, para você sentar nessa cadeira aqui, meu amigo, e tacar fogo nesse estúdio. Convidado de honra, hein, Daniel? Tô esperando você aqui. Qualquer É. coisa, a gente até manda uma passagem pra você aí. A gente pede pro Cleibe patrocinar a gente, que o Cleibe tá rico. Você que a gente viagem tá vendo a gente aqui, Jalapão Sem Limites. Se precisar de dinheiro emprestado, pede pro Cleibe, que o Cleibe tá rico, viu? É isso aí. Azina, é o seguinte, mais um desafio pra você aqui. Vambora, eu gosto de desafio. Dá uma amostra grátis, fala alguma coisa pra nossa audiência, pra galera dos seus agentes, que você só fala no conteúdo pago. Só aquele cara que faz o Pix pra você, pra fatura. Dá um presente aí, uma amostra grátis pro cara entender a potência do projeto de vocês. Você falou tudo, e uma coisa que eu adoro parabenizar as pessoas, premiar as pessoas, celebrar e também poder a oportunidade de dar um presente desse e o melhor de tudo. Depois de dar esse presente, as pessoas retornarem, porque não é um presente, gente, olha só, eu falo isso para todo mundo. Você não pode dar um presente daquilo que não te custe nada. Você falou bem legal, daquilo que você só vende. Então, para você aqui, que é da Só a Gente, nós vamos entrar numa aula aqui de 1h30 a 2 horas para que a gente possa entender de todo o funil de venda, as 9 passos da jornada de vendas, para que você entenda cada fase e o melhor de tudo, 24 horas depois que você tiver essa aula, você mandar mensagem para mim e para o André Negrini assim, ó, por causa dessa aula eu consegui fazer a venda para mais um cliente. Tá fechado? Você vai dar uma aula de 1h30. De 1h30 para a gente explicar todos os 9 passos do funil de venda. Ô, louco. É isso. 0800? 0800, porque você me pediu. O seu pedido vale muito para mim. Pô, que coisa linda, coisa linda. Eu vou montar um post. Ok. Vou montar um post, vou fazer em collab contigo. Uau. Vamos acertar a agenda. E aí o cara tem que seguir você, tem que seguir a gente, tem que seguir Fatura, tem que seguir todo mundo. Vambora. E aí a gente marca um horário e a gente limita isso. Quantas pessoas na sala? Olha só. Coisa pequena. Não, você vai decidir. Posso decidir? Você Tá vai decidir, até se você quiser botar mais pessoas, porque eu acredito que isso aí, olha só, isso aqui tem a ver com o meu propósito de vida. Tá. O meu propósito de vida é que eu possa ensinar vendas para as pessoas e que essas pessoas que fizerem vendas, elas possam servir outras pessoas. Porque hoje em dia é muito comum a gente falar assim, o cara é vendedor, ele só está querendo vender. Não, pessoal. Sabe por que eu quero vender os meus produtos e os meus serviços, André? Porque eu quero servir cada vez melhor aquelas pessoas. Eu quero encantar aquelas pessoas. Quando uma pessoa fala assim, mas Zina, um cara ali na loja vendeu um relógio Rolex de 200 mil reais, que ótimo. Quando ele vendeu aquele relógio ali, ele está fazendo bem àquela pessoa, porque justamente, ou então vendeu um pacote de tudo. Zina, eu fiz um pacote de turismo aqui para a Austrália, deu 100 mil reais, uma família toda, é muito caro. Não, pessoal, vocês estão dando alegria para aquela família, vocês estão dando vivência, vocês estão dando experiência e coisa que o dinheiro não compra. Cara, isso aí já entra no propósito, né? Entra no propósito. Então, para a gente poder falar um pouco aqui, esse é meu propósito de vida, ensinar aos agentes de turismo cada vez a vender mais para que você possa servir as pessoas, para que você possa faturar mais. Com esse faturamento, a sua agência de turismo ela seja mais saudável financeiramente, para que você possa dar coisas melhores para sua família. É isso aí. Para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, enfim, para que você possa comprar uma casa melhor, você possa pagar um colégio melhor para o seu filho, para que você possa fazer viagens extraordinárias, não só você vender viagens, como você possa viver essa experiência também. Cara, vou te agradecer aqui, o tempo voou. Voou. E para finalizar, eu queria deixar aqui fazer uma última pergunta para você, já te agradecendo pelo seu tempo. Depois a gente combina a aula, vou deixar tudo aqui certinho para a galera. E a pergunta é assim, nesses 25 anos de venda, até mais, né? Mais 25 anos que você começou a estudar a venda mesmo, como você falou. Qual que foi o momento mais incrível dessa jornada? Olha só, eu não posso dizer que teve um momento incrível. Existiram vários momentos incríveis, tá? Eu tenho um momento incrível quando eu trabalhei na locadora de automóveis, que foi a transição entre quando eu falei para você, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu tenho uma passagem maravilhosa. Na locadora de automóveis a gente vendia carros também, e naquela situação tinha um carro que ele não tinha chave. Eu falei, como é que eu vou vender um carro sem chave? Como é que você vende um carro sem chave? Não vende. Mas eu consegui vender um carro sem chave. Então ali foi um grande ponto de inflexão. Quando eu vou para os Estados Unidos e eu vendo lixo,
na verdade ferro velho, e eu consigo um dinheiro de um negócio que eu estava descartando, porque eu simplesmente, se aquela pessoa não me chamasse, e eu consigo $275 por a primeira descarga de ferro que eu estava fazendo dentro de um ferro velho, aquilo ali teve um outro ponto de inflexão. Quando eu vou para a indústria do colchão, né, e eu consigo vender um colchão para uma pessoa, e essa pessoa fala assim para mim, cara, você vendeu um colchão, você está vendendo dignidade para essas pessoas. Porque eu sempre faço uma pergunta na minha palestra, você já imaginou você ter uma noite de sono sem dormir num colchão? E em 2009 eu tive uma situação que foi muito emblemática também, que eu vendi uma loja para uma pessoa que eu não conhecia lá em Primavera do Leste. E quando eu viajo para Primavera do Leste, que fica no interior do Mato Grosso, essa pessoa me abraça e fala assim, cara, por cada loja que você me vendeu, você verdadeiramente, a gente conseguiu formar o nosso filho. E você foi responsável por isso também. Falei, como? Mas eu nem te conheço. Ela falou, você nem me conhece, mas você, através lá do Rio de Janeiro, você entrou numa conferência com a gente, fez a venda da loja e tudo mais. E aí eu passei a entender que se quando eu vendesse um colchão eu dava dignidade para uma pessoa, e quando eu vendia uma loja eu dava um sustento para uma pessoa. Então isso foi outro ponto na minha vida. Quando eu comecei a estudar, aqui agora há pouco tempo, neurovendas, e eu comecei a trabalhar com os médicos, veja, eu fui convidado para dar uma palestra em Gramado, e tudo bem, eu fui, vou lá dar uma palestra como se eu estivesse dando. 15 dias antes, eu falei, quem são as pessoas? Ah, são médicos, cirurgião plásticos, oftalmos e dermatos. Eu falei, você tá louco? Eu não tenho condição de dar palestra para essas pessoas. Ele falou, não, sabe aquela palestra que você fez a última vez? Você vai dar uma palestra exatamente igual para os médicos. E isso foi um ponto de inflexão muito grande na minha vida, porque eu percebi que os médicos, eles não falavam de vendas, mas eles precisam falar muito de vendas, porque se eles falarem de vendas, eles vão servir melhor aquelas pessoas. Então, essa tua pergunta, você vê que eu tive que fracionar ela em 4 situações, e tem outras, tá? Que pode ser que eu não esteja lembrando agora, mas existiram vários pontos importantíssimos na minha vida como vendas, e vários pontos de inflexão, e vão vir outros mais ainda, então eu não acredito que seja um só. E foi para seu HD como favoritos e tá lá até hoje, você sempre foi como favoritos e tá e... lá até hoje. E tem várias situações mesmo, que é aquilo que você falou, nós temos que fazer um podcast daqui a pouco com 2, 3 horas para que a gente possa lembrar disso tudo, André. Legal. Galera, queria agradecer vocês, Razina, foi feito com muito amor e carinho para vocês. Um beijo no coração e até o próximo. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. É isso aí. Tamo junto.